Olá, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live para encerrar a semana aqui com chave de ouro. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Fabiana Gutierrez, uma pessoa maravilhosa, e o tema é empatia e saúde emocional. A Fabiana tem um trabalho lindo, tanto nas escolas quanto nas empresas, nas organizações, de empatia, diversidade, saúde emocional. E a empresa chama Carlotas, que ela tem um trabalho, é escritora também, de livros, e faz um trabalho de facilitação de processos aí de diálogo e de empatia, tanto com professores, com jovens, e também nas organizações com líderes, com gestores. Então, é muito, muito especial. A gente teve uma live logo no começo da quarentena. Sejam bem-vindos. Estão conseguindo ouvir? Quem está me ouvindo bem? Aqui, Fabiana. Seja bem-vinda. Te chamo aqui pelo Fabiana mesmo. Ou pelo Carlotas, né? Vamos lá. Tá bom o som? Transmitir ao vivo. Boa noite, Ego. Carlotas. Ei, viva! Tudo bom, Marô? Tá boa, querida, que bom. Tudo Bom te ótimo. receber aqui de novo. Tava falando, foi bom que a gente conversou logo no começo lá da quarentena, né? Se não me engano, começo de abril, eu acho. Sim, E até uma pena que tivemos um problema, o vídeo ficou sem som, ele tá no YouTube, mas está sem som, todo mundo, eu queria ouvir, mas não tá. Foi uma conversa incrível de empatia, e a gente falou muito mais dessa mudança, né? De repente, puxou, você trouxe um pouco o seu lado, né, de mãe e também sim. profissional, né? Mas de toda essa adaptação da rotina. E agora já mais de 100 dias, nem sei, mas perdi as contas, né? Exato. Em final de semestre a gente já tem essa outra realidade, outra visão, né? Sim, E que a gente possa trazer um pouco da saúde emocional, desse trabalho todo tão importante agora, que a gente tem falado, tem praticado, tem visto que é essencial, né? Falar de empatia, falar de saúde emocional, e no meio sem dessa dúvida. pandemia, como é que os gestores estão se adaptando? Tem casos de muitas conquistas mesmo, no meio de tantos desafios, né? Tem o seu Sim. livro novo aí, Saudade, Sabor, Nossa, Chocolate. aconteceu muita coisa nesses 100 dias, né, Marô? Muita, é uma loucura. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida, acho que você Essa é também a deve estar. sensação geral de todo mundo, né? Então, acho que parte, né, dessa necessidade da gente olhar as relações e falar de saúde emocional tem um pouco a ver com o momento que a gente está passando. Mas, antes de tudo, queria agradecer ser recebida de novo aqui. Acho que foi uma ótima desculpa para a gente poder se encontrar de novo e bater papo, né? Trocar um pouquinho mais dos nossos olhares aí para esse momento. Agradecer todo mundo que está entrando, é um prazer estar aqui. E, enfim, então, só para quem não me conhece, sou Fabiana, sou uma Isso, das conta um fundadoras de pouquinho. Carlotas, e Carlotas é uma empresa com propósito social da gente criar esses espaços para olhar e cuidar das relações, né? Tão importante para a gente poder construir relações melhores, mais saudáveis, onde a gente possa criar essa troca com o outro. A gente faz isso sob 3 pilares centrais que vão sempre reger, não importa a temática que a gente fale de desenvolvimento humano, mas eu acho que esse tripé nosso, ele é muito estrutural de tudo isso, que é a diversidade, o respeito, a empatia, e a gente desenvolve isso através de arte e ludicidade. Então, esse é o trabalho, a gente desenvolve tanto nas empresas, né, e aí um pouquinho da nossa conversa, né, de como as empresas estão lidando com tudo isso nesse momento, mas também a gente olha bastante a questão da educação, então as escolas particulares, e a gente tem um propósito social, que é o Explore Carlotas, onde a gente reverte parte do faturamento para levar
esse trabalho, essa conversa para as escolas e instituições públicas de assistência, podendo, então, aí desenhar algo um pouco mais, vamos dizer assim, estruturado, né, um pouco maior do que um encontro somente para esses lugares, que aí é muito legal, porque quando a gente está falando de comportamento, das relações humanas, é muito difícil a gente, do dia para a noite, mudar hábitos que a gente tem, né? É muito difícil, eu estou sendo bem generosa, mas a gente tem. Então, esse convite para a gente estar constantemente, né, fazendo esse exercício, se olhando e propondo essa troca para os outros. Então, é essa ideia de ter esse programa mais continuado nessas instituições, onde a gente pode bancar através do nosso faturamento. Então, é isso, um pouquinho de Carlotas, um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente tem trabalhado. A gente trabalhava já com essas temáticas, né, obviamente, ligada à saúde emocional, mas eu acho que ela, de repente, ganhou um colorido diferente nesse período, onde as pessoas entenderam, de fato, que era importante lidar com esse assunto, que era fundamental lidar com esse assunto nesse momento, que a gente não podia mais deixar de olhar. Então, acho que todos vínhamos, né, numa frequência aí de, às vezes, muito trabalho, de não olhar as nossas relações, de uma série de comportamentos até automáticos, e com esse cenário a gente foi posto de castigo na nossa casa para pensar no que a gente estava fazendo. E essa oportunidade da gente mergulhar nesse momento frente a tudo isso e poder trazer uma nova perspectiva, né? Então, da gente poder se olhar principalmente. Então, falar de saúde emocional é dar essa oportunidade para a gente olhar para dentro da gente, entender um pouco como que a gente funciona, o que são os nossos desafios, né? E aonde que está pegando, né? Qual que é o maior ponto sensível das nossas relações. Tem gente já até comentando aqui, né? Que estou nessa. Jéssica. A gente está o tempo inteiro olhando isso, né? E aí, para a gente olhar o outro, para a gente se relacionar, a gente tem que também, né, primeiro, que nem diz, né, no avião, a gente tem que primeiro pôr a nossa máscara para depois poder ajudar o outro. Eu acho que, e aí esse movimento foi todo junto e misturado. Então, enquanto eu tinha que entender o que está acontecendo, mudou tudo meu internamente e externamente, né? Tô ainda me encontrando enquanto pessoa, como que eu, né, que eu ajo, o que eu acho. Ao mesmo tempo, as relações mudaram, elas se intensificaram, de certa forma, dentro dos núcleos familiares. Pessoas com quem a gente convivia muito, a gente teve que manter uma distância física, pelo menos. E aí a forma do trabalho também mudou. E aí, com as interações, né, online, digital, como é que a gente se porta? É igual, não é igual, né? Então, a gente também está se achando nesses movimentos de estar mais íntimo, de conhecer, de estar literalmente na casa do outro. Então, tudo isso fez essa bagunça dentro da gente e é uma oportunidade da gente se olhar. Muito bom. E que seja uma bagunça pedagógica, né? Uma das lives que eu fazia logo das primeiras, quando eu comecei no YouTube e tal, eu trouxe um caso trazendo casos de professores brasileiros que conseguem, né, transformar a violência, os conflitos com o diálogo e com as práticas aí de diálogo. Uma das professoras, a professora Luciane, ela falava da bagunça pedagógica. Foi até numa live que ela não tinha como ensinar matemática, não tinha muitos recursos, tá? Não. Então a gente vai fazer uma bagunça pedagógica com jogos, com boliche, põe as crianças no quadro, e aí ela fez essa bagunça pedagógica. Então que seja uma bagunça transformadora, né? Pedagógica, que nos ensine algo, né? Eu acho que a gente sai muito, no começo eu caí muito também nessa ilusão de que agora todo mundo vai entender o que é empatia, agora todo mundo nosso trabalho vai, né, resolver tudo. E é uma ilusão logo no começo da pandemia, né, que não é assim também, né, a gente não precisava de uma tragédia desse tamanho para ter que entender o que é empatia. E aí a gente foi se acertando, se adaptando. A gente tem eu falava na outra live que você é uma artista da empatia. Você tem essa coisa de artista que você junta várias áreas, várias artes e várias habilidades aí no seu trabalho, né? De empreendedorismo, ação social, arte mesmo, a escrita, né? E muitas mais aí E a gente está com um curso que está encerrando amanhã, imagina, que é o Transforme Seu Olhar, a Jéssica e o Egon
nossos alunos aí queridos dessa jornada. E começamos lá atrás, no final de maio, e agora estamos encerrando 6 semanas, e é transformar o olhar através da inteligência emocional e da fotografia. E, assim, eu me lembro, é um material incrível. Não, e as pessoas incríveis, juntamos um grupo de 26 pessoas de Londres, Estados Unidos, São Paulo, Ceará. Quer dizer, olha quanta possibilidade, uma coisa que nem no presencial não seria possível, porque muita gente de muitos lugares diferentes. Sim. E não teria um ponto de encontro para se encontrar. E agora temos o Zoom e aos sábados de manhã a gente se encontra. E o quanto que essa jornada foi assim, essencial para cada um, né? Não, imagina para a gente, mais ainda, né? Todo esse... Mas para essa conexão, essa... Sim. Como é que... e aí, pensando na saúde emocional, a gente tem esse movimento individual, mas tem esse movimento, e aí nas organizações, desse sentimento coletivo, de olha, todo mundo, tá difícil para todo mundo, não é uma coisa de olhar para a ferida e olhar para a tristeza, para o medo, para a raiva, sim, e acolher todo mundo. Sim, eu acho que a gente teve que falar sobre algumas questões, e aí olhando principalmente do ponto de vista corporativo, né, onde normalmente, né, então não vamos generalizar, mas normalmente é mais duro, a gente não entra muito nessas temáticas e sempre tem aquela coisa, né, de separar o que é pessoal do profissional, etc. Então, a gente teve que parar e olhar para essas questões em profundidade, porque, na verdade, literalmente não era só agora uma questão de, puxa, talvez a Marô tenha uma questão pessoal que está incomodando ela, que ela está triste, está vivendo algum conflito. Era algo que, além de tudo isso, que cada, né, das batalhas individuais de cada um que temos todos os dias, todo mundo tem uma batalha comum muito séria, que é esse chacoalhão, esse terremoto que todo mundo sofreu junto. Então, foi necessário falar, poxa, peraí, todo mundo tem uma questão aqui e que está incomodando, não importa, né? Então, não é que estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade em barcos diferentes, mas estamos todos na mesma tempestade, ou seja, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Um cenário geral, e aí a gente precisou olhar para dentro de si. E tenho certeza, assim, que para muita gente é um desafio gigantesco, e até olhando do ponto de vista corporativo, né? Você tem uma estrutura, você tem uma história, você tem um modo de operar. Então, eu imagino que você, na tua convivência, né, com as empresas, deve ter visto diversos perfis de empresa e as reações que tiveram. Então, aquelas que super estavam resistentes, sempre foram resistentes a uma estrutura de home office, demorar mais para responder, algumas que eram resistentes e responderam super bem imediatamente, aquelas que já tinham um ritmo ou uma característica de ser mais flexível, não mudou nada, mudou bastante o dia a dia, mas assim, em termos, né, de logística, de como trabalhar remotamente, como esse gestor vai lidar com esse time, qual a expectativa dele. Então, acho que, assim, embora tenha sido mais de 100 dias, né, nessa jornada aí, para todo mundo meio que ir se acomodando, ainda a gente tem essa questão puxa, ainda é provisório, né? Então, embora a gente fale muito de home office, na verdade, estamos trabalhando de casa em meio a uma pandemia, né? Ninguém, ou a maioria, não está de home office, porque a gente não esperava todos os efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a gente tem uma estrutura super remota em Carlotas. Então, desde 2013, a gente, cada uma está num canto, inclusive, literalmente, né, do mundo, trabalhando. E então, essa questão de estar em casa não era uma questão, né, crítica. Porém, eu, principalmente, né, e a Jeans, por exemplo, na Alemanha, que temos filhos, que as escolas pararam, né? E aí você vai adicionando essa pimenta aí na nossa comida e começa a ficar um pouco ardido, né? Então não é só estar trabalhando de casa, eu tenho posto de trabalho, eu tenho tudo estruturado, que muita gente não tem, né? E aí começam as dores, as flares, enfim, uma série de coisas. E
é toda a estrutura que a gente tinha ou como a gente fazia. Então, realmente, assim, a gente teve que parar para olhar e como tudo isso reflete na gente, como que a gente começa a ver aonde que realmente dói na gente, porque uma mudança dessa, a gente perde as nossas referências. E a gente Sim. precisa de segurança, né? Todos nós gostamos de segurança, alguns são mais aventureiros do que outros, mas assim, a gente precisa de algumas referências, alguns padrões, algumas caixinhas para a gente se reconhecer, reconhecer o outro. As relações estavam pautadas numa determinada estrutura, e aí isso foi todo bagunçado, e aí eu tive que realmente agora voltar a olhar essa minha estrutura, por exemplo, familiar, essas minhas relações, ou as relações com amigos próximos, parentes, seja lá com quem for, como é que elas ficam, como é que elas ganham um novo significado nesse momento. Então, é esse movimento de a gente ter que se olhar o tempo inteiro, ter que olhar a nossa relação com o outro e se readequar, né? E isso é um exercício, na verdade, que a gente deveria fazer sempre, né? É que a gente não tem grandes mudanças o tempo todo. Mas, e agora a gente foi chacoalhado e obrigado a fazer esse olhar. Mas a verdade é que as nossas relações elas vão mudando, a gente precisa prestar atenção e cuidar dessas relações, porque cada um, né, está passando por momentos diferentes. Então, é importante mesmo a gente ter esse olhar para o outro e para a gente se cuidar, para a gente também estar bem no meio de tudo isso. E aí a sua fala me traz muito essa coisa das escolhas, né? Quais são as Sim. escolhas possíveis num momento que, teoricamente, a gente não teve escolha nenhuma, né? Nessa falta de escolha. Olha, é o que hoje foi engraçado, né? Eu comecei uma outra parceria com uma amiga, a Cris, a gente tá fazendo live todo dia às 8 da manhã. Estamos aí, acho que já fizemos mais de 25 lives todo dia às 8 da manhã, como um trabalho mesmo aqui. Sim. E aí eu acordo, e aí assim, os meninos já estão de férias, então dormindo, meu marido já começou na reunião, não tinha espaço ali, também não podia fazer barulho, para onde que eu vou fazer a live? Então tem um cantinho ali da varanda que eu consigo ir, mas levei o cobertor, porque estava gelado. Geladíssimo. Às 8 da manhã e com fone de ouvido e tá, vamos fazer. Quer dizer, de repente a gente não tem estrutura para ter aqui, né? A gente tem 3 meninos, os 2 maiores já com computador, com Sim. estrutura de escola. Não temos estrutura para 4 escritórios ao mesmo tempo, né? Rodando assim, a todo vapor. Então, é difícil isso. E muitas vezes a única escolha que eu tenho é como é que eu lido com tudo isso. E o Antônio vem, mamãe, tudo bom? Vou dar tchau na sua live. Depois, logo às 10, estava num café com RH também, maravilhoso também, de uma outra consultoria que eu faço parte, falando de comunicação 90. Ele veio antes, me deu um beijinho, depois saiu. Eu falei, olha, não foi ensaiado. Daí depois foi a minha fala para falar dos sentimentos, das necessidades. E assim, deu tudo certo, dá tudo certo. Dá tudo certo no final das contas. É o que tem. Mas é lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Ele veio aqui porque eu peguei as folhas brancas e peguei um desenho no meio do desenho que ele tinha feito ontem. Tá... Mamãe, você pegou meu desenho. Eu falei, não, tá aqui o seu desenho, leva. Quer dizer, é o imprevisto o tempo inteiro, né? Sim. Esse desafio que a gente tem, assim, nós seres humanos, na verdade, a gente improvisa o tempo inteiro, né? A gente acha que a gente tem controle de alguma coisa, o que a pandemia está aí para mostrar que a gente não tem controle de nada, né, nesse mundo, né? Mas a gente precisa ter essa sensação de que algumas coisas estão no lugar. Por isso que mexeu, acho que tanto, né, com todo mundo essa situação. E até uma das coisas que é muito importante é a gente conseguir, de alguma forma, dentro do que é possível, e esperando esses imprevistos, se organizar, né? Então, ter uma rotina é muito importante, porque a gente começa a ter alguns parâmetros. E para mim faz muita diferença, porque eu sempre trabalhei de casa, mas não tinha mais ninguém trabalhando comigo, sozinha, né? Isso é uma coisa. Então, assim, tinha a hora que as crianças chegavam da escola, para mim era um grande marco, tipo, ó, está chegando, né, o fim dessa jornada, ou eu tinha que buscá-lo na escola, então eu tinha que realmente parar, arrumar as coisas e voltava. Então, assim, eu não tenho mais esses rituais. O que eu posso fazer para simbolicamente substituir isso, para eu também ter um ritmo no meu dia, né, que isso ajuda a gente a se organizar mentalmente, a organizar o tempo, enfim. Então,
quando a gente olha um pouquinho dessas questões, né, de como eu posso estar bem para poder ter uma relação saudável com o outro, porque se eu estou totalmente desestabilizada, eu não consigo estabelecer essa conexão. Então, algumas dessas coisas ajudam a gente ter um pouco mais de segurança, mas tudo bem, a gente também tem que estar preparado para esses imprevistos, né? Então, qual que é o plano Z? Porque a gente está hoje, por exemplo, dependendo muito da tecnologia, e às vezes, né, surpreende. Eu tava com o coração, né? eu tava com o coração na mão. Eu comecei a semana sem internet em casa, né? Então, assim, não funcionava nem o 4G, às vezes a ligação telefônica não funcionava. Tipo, fiquei segunda e terça quase assim. Trabalhei da forma que dava, mas era assim, era aquele martírio, porque eu ficava quase que brigando com o computador, porque tudo que eu ia fazer precisava de conexão. Então, como é que a gente lida com esses imprevistos todos e como a gente tira o melhor, faz como é que é uma bagunça pedagógica de tudo isso, né? Que a gente consegue, acho que um grande aprendizado é como a gente consegue flexibilizar, ter um pouco mais de jogo, de cintura, para enfrentar esses desafios, mas tendo muito estruturado a nossa base, né? Então, os nossos valores, o que a gente acredita, qual é o caminho que eu quero seguir, e com isso balizado, esses pequenos passinhos, né? De se organizar, conseguir ir aos poucos reestruturando um pouquinho, entendendo a bagunça que aconteceu dentro da gente, né? Sim. Gasto alto de energia, mas também muito aprendizado. Exato. Né? É o aprendizado total, né? A gente entrou no modo aprendizado, né? E o quanto que quais seriam, Fabina, as bases, as qualidades dessa saúde emocional que a gente precisa cultivar? Essa flexibilidade, eu acho que é, né, a primeira coisa, né? Sim, eu acho que não só a flexibilidade, né, mas como uma característica, mas também ter essas estratégias de solidez, de estar pisando em algum lugar seguro, né? Então, como que eu consigo me organizar de alguma forma para eu me organizar internamente, né? Então, essa criação de rotina, de cuidar de si, né? Então, tem várias pessoas que não faziam atividade física antes, estão começando a fazer, alimentação, horário de dormir, rotina, enfim, essa paciência. Ó, a Paulinha linda, chegou, a Paulinha do Mídia Amor, que só traz coisa boa, né, Paula? Ai, que alegria! Eu adoro! Trazer essa paciência com a gente, em primeiro lugar, né? Então, de como eu estou me sentindo, como eu estou me vendo, as minhas angústias, a paciência com o outro, né? Na relação, esse olhar um pouco com o outro, mas também começa a gente começar a se olhar um pouco para a gente poder também a gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Então a gente tem que se estruturar um pouquinho para fazer esse movimento, né? Para esse momento, para a saúde emocional. A gente prestando atenção nisso, estando equilibrado, né? E o máximo que a gente conseguir, enfim, né? Que acho que tem desafios constantes, mas a gente consegue lidar melhor, né? Com esses desafios, com o que vem do externo, o que faz a gente perder um pouco, né? O nosso rumo, mas assim, a gente pelo menos tem um eixo onde a gente fica, a gente tem onde se apoiar para poder falar, bom, caí, vou de novo. Acho que a Jéssica, né? Falando que não tem paciência. Eu também sou uma pessoa bem paciente. Tô lá, o que eu comecei a fazer, que todo minha vida, vou começar meditação, a pandemia me trouxe de presente, agora você vai ter que começar a exercitar isso. Então, enfim, depende de como a gente encara, né? Mas eu acho que esse olhar para si, acho que um grande ganho, e mesmo falando dessa saúde emocional, né? Quando a gente olha para a gente, com esse autoconhecimento, porque aí eu vou conseguir entender o que é gatilho em mim, né? Então, hoje até estava com um grupo de manhã, a gente estava falando sobre diversidade e empatia, o pessoal do Carrefour, e é muito disso, né? Dificilmente é o outro. Né? É o que bate dentro de mim, né? Então, o que aquilo incomoda em mim, o que aquilo me aflige. E aí, olhando essa questão de autoconhecimento e saúde emocional, é muito importante, porque me faz me conhecer melhor, e aí eu consigo administrar melhor as minhas reações com o outro.
né? E a partir daí olhar minha relação com o outro e poder ter uma relação melhor com ele, que aí por isso tem tudo a ver, né, esse caminho com empatia. A autoempatia. Você sabe que uma das minhas descobertas primeiro foi que relacionamento não é estar disponível o tempo todo. Eu tive que veio assim não como uma coisa tão óbvia, né? Mas veio como uma coisa. Porque aqui parecia que eu estava disponível o tempo todo. E eu falei, não, gente, tem tempo que é só para mim, que não é para me relacionar aqui. Sim. E tanto aqui no presencial, né, com os 4, com o meu marido, sim, e com os 3 meninos, né, essa casa cheia, quanto no online também. De repente, teve um dia que eu estava com uma agenda de lives, eu tenho que fazer a de dança, tenho que ouvir os mantras, tenho que fazer a de... Falei, gente, que loucura é essa? Eu não vou fazer nada. Tem que conversar com outra pessoa, tem que atender, tal. Não. Então, esse limite, eu não quero estar disponível o tempo inteiro, também não posso, sim, porque senão não tenho o que oferecer. Né? Essa não, foi é exaustivo. É exaustivo. Relacionamento envolve pessoas inteiras e silêncio também, né? Essa preciosidade do silêncio que a gente está valorizando cada vez mais também, né? Lidar com os limites. Exatamente, né? Descobrir que eu tenho limites para me relacionar. Eu não sou esse posto de conexão o tempo inteiro, né? Por mais que seja a coisa que eu mais valorizo, que eu mais cultivo, não é, né? Onde é que tem aula? Tem aula que faz isso. A gente deixa os links no final. Deixa o WhatsApp. Mas é isso. E uma outra descoberta que, assim como eu gosto essa coisa da empatia, de estar com as pessoas, eu amo tanto as pessoas. Eu falei, gente, teve uma cena engraçada no nosso curso que de repente a pessoa saiu da câmera, da tela e colocou um cachorro, um golden, a coisa mais linda. Falei, ai, gente, que sonho dar um curso para cachorro. E aquilo me veio assim tão nítido. E eu falei, nossa, eu amo tanto os cachorros, eu gosto das árvores, eu gosto do sol. Hoje eu fui, antes de entrar na reunião que eu tinha 5h15, eu fui tomar meia hora de sol. Sim. Porque essa valorização, eu gosto incrivelmente das pessoas, mas eu também amo as árvores e o sol e os cachorros. Então, foi uma visão assim tão... E aí, depois eu tinha que dar, né, o encontro do sábado era de empatia, daí eu dei a aula ótima, todo mundo gostou, tá? Mas acolhendo essa minha falta de empatia total naquele momento, que eu não queria, não tinha condição de ter empatia, né? Mas eu acho que esse é muito importante. Uma das coisas, assim, quando a gente olha pra gente, né, e entende aí, e começa a se entender e olhar onde estão os nossos pontos, os nossos gatilhos, a gente começa a entender quais são os nossos limites, né? Sim. E é muito difícil colocar limite, é muito difícil. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade gigantesca em pôr limite, sofro muito com isso, mas é uma das coisas fundamentais para você também ter a saúde emocional, né? Porque quando você coloca um pouco desse limite, não significa que você não gosta do outro, não quer se relacionar com o outro, mas que você sim, né, precisa ou se organizar ou fazer ou ter um tempo onde a tua interação sim vai estar inteira, vai ter valor, porque senão a gente fica nessa angústia, né? Uma das coisas muito preciosas desse movimento empático, de olhar para a empatia, é o estar presente. Porque se eu não estiver inteira e prestar atenção e saber qual que é a minha intenção nessa minha interação, o que eu quero de resultado, né? Não adianta, não vou te ouvir, vou estar no telefone, vou estar fazendo outra coisa. E a gente sabe, e as pessoas sentem, né, essa pouca atenção, e a gente está se acostumando com isso, com essas interações não inteiras, né? Pela então, metade, né? Pela metade. Mancas, né? Essas interações. Exato. Né? Exato. A Ju fala, se a gente não se cuidar, não tem como cuidar do outro. Flávia aqui, a Flavinha querida falou, né? O silêncio da pandemia nos faz escutar as vozes internas. E é exatamente isso. Assim, eu acho que nem todo mundo lida bem com silêncio.
A gente tem um certo incômodo, né, no silêncio, a gente sempre tem que responder muito prontamente alguma coisa, a gente sempre tem que ter opinião. Tem uns exercícios que a gente faz, que a gente fala, ó, vou dar 1 minuto, né, para falar, enfim, vai trocar, mas se terminar de falar a sua parte, antes desse 1 minuto, segura o silêncio. Gente, é um desespero, as pessoas que elas não sabem o que fazer, se termina antes, assim, e realmente, assim, a gente fica incomodado, porque a gente acha que tem que preencher algo que já é tão cheio de significado, que é esse estar inteiro, estar com o outro e estar com a gente mesmo, né? De poder dar esse tempo para se olhar. Porque às vezes esse agito todo, esse movimento para fora, para fora, para fora, para fora, é justamente para a gente não olhar o que está dentro, né? Então, esse mergulho é super importante. Sim. E como é que eu posso olhar o que está dentro sem ter esse medo do que eu vou encontrar? Porque isso é um desafio da saúde emocional também, né? Eu vou abrir, vai aparecer todo mundo, aquele acolha todos os hóspedes, né? Que o Rumi lá do século XII falava isso, olha, tem a tristeza, tem o medo, tem a raiva. Como é que eu acolho todos eles sem medo, né? Ou pensando no que o medo vai querer cuidar, como é que a gente faz isso na saúde emocional? Que tem muito a ver com esse movimento de vulnerabilidade, né? Quando a gente fala da empatia, né? De estar aberto para essa relação, estar aberto para o outro, a gente está se colocando nessa relação com tudo, né? O que pode vir. E aí, quando a gente olha para dentro, também a gente tem que estar... Óbvio que a gente não vai estar talvez preparado para dar conta de tudo, mas a gente tem que estar disposto para ver até onde a gente consegue ir, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Assim como a gente tem que aprender a pôr limite para fora, a gente também tem que pôr limite para dentro no sentido de ser muito generoso com a gente, né? De não se cobrar tanto e de devagarzinho fazendo esse olhar, porque realmente quando a gente começa a olhar para dentro e aí fala, por que é tão difícil eu me relacionar com tal pessoa? Porque a gente muitas vezes vê lá, né, a sombra do outro reflete alguma coisa dentro da gente. Aí quando a gente vai mexer, dói. Então a gente mexe um pouquinho, limpa a ferida, né, depois olha de novo. Então, esse olhar para dentro, ele requer muita coragem. E o nosso grande desafio da vida é ter a coragem de se olhar inteiro e de fazer esse movimento, né? Para poder ser realmente honesto com a gente mesmo e honesto com as relações. Tem um livro lindo que eu adoro, que chama Alma e Moral. Da peça, né? Eu não consegui assistir a peça ainda. É lindo, vale super a pena. Eu achei a peça, para quem não leu o livro, mais complicada de entender. Eu tinha lido o livro e vi a peça. Por incrível que pareça, eu achei a peça assim, mais difícil de entender sem ter a base do livro. E ele fala muito, né, do que é o trair. Trair a alma, trair a nossa verdade, nesse movimento de olhar de verdade quem que a gente é. E quando a gente faz isso, é muito mais genuíno o que a gente entrega nas nossas interações, nas nossas relações, né? Então... Mas exige uma coragem gigantesca, né? Porque a gente vem de várias histórias, né? E a gente é um amontoado de coisas e sentimentos que a gente carrega que às vezes não é tão simples da gente olhar. Uma das boas conexões dessa quarentena foi o Mauro Fantini, que eu me conectei demais por você, né? Um post que ele falou, eu estava tão dessa coisa da empatia. Ele escreveu um post da empatia na saúde, eu falei, não, vamos... Eu convidei-o para uma live, daí foi uma live maravilhosa. E ele falou dessa questão do palhaço, né? Principalmente na saúde, né? O trabalho lindo dos narizes de plantão. E dessa disposição para o improviso que a gente precisa, que é o palhaço, a essência do palhaço, né? Então, elas chegaram lá com a menina que estava internada, a menininha pequena e tal, não tinha mais o que fazer, elas ofereceram, quer brincar disso, quer brincar não? Aí a palhaça começou a chorar, era a única opção que ela tinha. Ela falou, eu tentei de tudo, não tem... Aí, quando ela começou a chorar, a menininha veio, não, o que está acontecendo? Você quer ajuda? Você quer, o que a gente pode fazer para te animar? Tal? E aí conseguiu essa interação, né? Agora, como trazer essa disposição para o improviso, para o que está presente, para o que está vivo, né, ali, nas organizações, né? E como é que isso pode ajudar
nesse processo de crise, para ter mais saúde emocional nessa crise? Acho que o primeiro movimento, e está sendo feito, acho que vem sendo feito e está intensificado, é assim, a empresa ela não existe, existem pessoas que trabalham em algum lugar, né? Então, trazer essa humanidade é fundamental para que a gente comece a ter realmente relações mais profundas, mais genuínas, né? Que faça sentido e que a gente possa realmente trabalhar essas questões. Então, uma das coisas que a gente gosta muito, né? Quando a gente trabalha com empatia, comunicação empática, todas essas temáticas que você tão bem trabalha também, de chamar a atenção para essa intencionalidade das relações, né? E o quanto a gente fica, às vezes, tentando, o Marcos traz aqui, né, de tirar as máscaras e ser verdadeiro. Quantas vezes a gente tem que fazer algum personagem ou tem que atuar de alguma forma e não pode ser tão honesto e dentro de um espaço, e é muito ruim quando a gente não pode contribuir genuinamente, né? Então a gente sabe que a empatia torna os espaços muito mais produtivos, muito mais criativos, porque eu consigo ter relações muito mais saudáveis, honestas, onde eu estou ali inteiro, eu sou acolhida da forma que eu sou, e a gente está ali para contribuir, eu não estou ali para, né, apontar dedo, e se alguém errar, foi você o culpado, não, a gente está ali, se alguém errou, peraí, vamos consertar, ver o que aconteceu, aonde foi a falha, como a gente minimiza e segue o jogo, né? Então, assim, é como a gente olha de forma diferente as relações. Então, acho que, assim, tem tido um movimento, e não sei se eu sou muito otimista, mas eu prefiro acreditar nisso, que as empresas como um todo, elas têm olhado muito nesse sentido, por mais que tenha muita produtividade, uma série de questões de eficiência, etc., mas assim, principalmente quando começou a ser trabalhado e trazido muito a questão da diversidade, né, do respeito, da inclusão, isso força as pessoas a terem que olhar para as relações, né, então, e começar a não se fechar em núcleos de, aqui eu estou muito confortável, porque aqui tenho minha turminha, né, meu clubinho, que pensa igual a mim, que está todo mundo muito igual, então começa a ter um pouco desse olhar mais amplo, né, de ver que existem outras relações, que existem outras contribuições valiosíssimas e que eu preciso saber, na verdade, me relacionar. Porque o que acontece é que a gente não teve, né, a oportunidade de conviver com outras pessoas. Então a gente acha que realmente as nossas referências são sempre as melhores. E isso faz com que eu me feche naquele universo. Então, trazer a humanidade, acho que para as empresas, é um pouco nesse sentido, de que todos podem contribuir da forma que são, da melhor forma possível, né? E como que a gente faz no papel de líder, por exemplo, como é que eu consigo fazer isso? E se eu não tiver esse movimento para o outro, esse olhar de empatia, eu não consigo enxergar esse outro com essa beleza e com esse potencial de ser o melhor, né, o melhor trompetista da minha orquestra, o melhor violinista da minha orquestra, ou seja, esse olhar que eu tenho que ter para cada um, para saber onde eles podem contribuir melhor. E como é que isso, pensando a gente não dá para ter uma análise, né? É difícil falar numa análise em 100 dias, já ter análise, mas como é que você consegue ver aí em todos esses grupos que você passou ao longo desses 100 dias das organizações, assim, quem está cuidando da saúde emocional está conseguindo ter melhor resultado, está conseguindo lidar melhor com a crise, como é que está isso? E, por outro lado, qual seria esse custo de não lidar com essas questões, né? Da falta de relação ali, dessas relações empáticas? Olha, Maru, assim, o que a gente fez um movimento muito forte, eu diria, sei lá, no primeiro mês de acessar e de se colocar super disponível para dar esse suporte. E o que a gente percebeu é assim, claro que tem alguns que conseguiram se estruturar de alguma forma e conseguiram oferecer esse suporte melhor para os seus times, para a organização, e outras empresas que até hoje ainda estão
vendo, né, como que fazem, ou talvez, assim, se acomodaram, né, acomodaram a situação e estão operando sem muito olhar para esse tema. Eu acho que, assim, em 100 dias muita coisa acontece, eu vi muita gente adoecer também, né? E não só da questão de postura, cadeira, questão de home office que a gente comentou, né? De ter uma estrutura física, mas de adoecer em outros aspectos mesmo. Então, a gente percebe isso, que com certeza isso se agravou muito nesse período. Outros movimentos em que se acomodou e continua, entre aspas, a mesma coisa, ou seja, a mesma tensão, tipo, tem que tudo ser feito e gerido da forma como era feito antes, que não bate, né, com o que está acontecendo, e aqueles que de fato conseguiram se adaptar e estão conseguindo ter boas respostas e as coisas estão caminhando mais leve, enfim, buscando alternativas para esse momento, porque todo mundo de alguma forma foi impactado, né? Então, mesmo, por exemplo, no varejo, que eu estou com bastante contato ultimamente, teve impacto, teve um pico no começo, depois cai, enfim. Então, vai tendo essas flutuações, mas consegue olhar com mais calma o que pode fazer, como que pode atuar nesse cenário tão diferente, né? Então, eu acho que o grande impacto, muito mais do que de negócio, de produtividade, de alguma forma vai vir através de ideia de contribuição, mas é o adoecimento das pessoas, né? Que não conseguem sustentar esse lugar. E eu acho que mesmo dentro das empresas que tiveram uma boa resposta, deram uma boa acolhida, ainda a gente está aprendendo a fazer esses limites, a gente ainda está aprendendo a ter esses rituais, vamos chamar assim, ou esses ciclos de dia e de noite, né? Porque a gente está agora dormindo no emprego, trabalhando na casa, enfim, né? Então, como é que a gente coloca de fato esses limites e começa a se organizar, até porque a internet, né, ou a internet, as redes deixaram a gente disponível o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se eu quiser fazer live às 3 da manhã, vai estar aí, né? E vai, com certeza vai ter gente também que não está, né, tá com insônia e que não sabe o que fazer, que está com o celular na mão, né? Então, essa falta de limites, não tem alguém que tem que ligar o servidor. Eu falava outro dia disso, o servidor tem que desligar alguma hora, e ele não desliga, né? Então, exato. E a gente desliga, a gente precisa desse descanso, né? Como é que a gente equilibra, né, esses momentos de pausa, em que, de repente, é um momento de pausa, né? Sim, a gente percebeu super também, por exemplo, esse mesmo movimento, por isso que eu acho que é algo ainda que nós, enquanto sociedade, né, e comunidade, estamos ainda nos entendendo nas próprias escolas, não necessariamente nas particulares, mas nas públicas que participam do Explore Carlotas, que a gente está bem próximo delas, também tem esse descompasso de horário, né? Porque os pais estão trabalhando, precisam dar suporte para os filhos, e aí não estão em casa ou estão tendo que fazer reuniões, e aí à noite eles estão disponíveis para ajudar na lição, e aí ficam com dúvida e acessam o professor, e aí o professor tem que estar disponível à noite. Né? Como que a gente faz tudo isso, né? Então, são os desafios que a gente está enfrentando e que, de novo, cai, né, na saúde emocional, que se a gente não olhar para isso e não colocar o limite, não se regrar no bom sentido, as coisas ficam muito misturadas. Um outro grupo que sofre muito com a saúde emocional são os professores, né? Então, esse lugar muito solitário do professor, né, e os índices, né, de depressão, afastamento, tudo, o quanto que isso... E nesse momento que a gente tem essas realidades tão diversas, né, dentro do mesmo país, da mesma cidade, às vezes, ontem, né, no Colégio dos Meninos aqui em Jundiaí, a professora falava, não, mas o Santa Felicidade é uma realidade, todo mundo conectado com a plataforma, quase que não mudou nada, né? Autonomia, fizeram até assembleia virtual, imagina que incrível, né? E, por outro lado, ela também dá aula na escola pública e às vezes tem alunos que ela tem que imprimir tudo, então ela tem que pensar num material que seja
disponível online, que a pessoa possa baixar, que também curto, porque também tem dificuldade no acesso à internet, e o outro que seja também impresso, que a pessoa vai lá e busca mesmo, e leva para fazer em casa, quer dizer, como é que, e você pensando no Carlotas, né, como um negócio social, como uma empresa com propósito social, como é que a gente integra todas essas realidades? Como é que é possível, né, pensar em... Eu acho que sim, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né, para cada um desses, e aí olhando, né, Carlotas, cada um desses frentes de atuação, né, então, obviamente, né, o trabalho, né, nas empresas mesmo, dentro das empresas, cada uma é super particular, as escolas, a gente tem escolas particulares e tem esse universo lindo das escolas públicas que a gente tem atuado, e hoje mesmo a gente teve um evento muito bacana com o Instituto Eurofarma e a Diretoria Regional de Ensino de Santo Amaro, e para falar de saúde emocional, e a gente tem feito isso muito com vários educadores, vários grupos de educadores, a gente tem feito esse movimento, e é isso que você falou, é um grupo que está sofrendo muito, porque eles estão sem recursos, de certa forma, né? Porque o recurso deles era a sala de aula, muitas vezes, né? Então, eles estão sem esse recurso básico de interagir, de se aproximar, de estar junto, e tendo que lidar com toda essa loucura que é criar aula para X alunos, vamos dizer, na melhor das hipóteses, 25 seres, para ser bem modesta, né? 30, 35 pessoas que têm olhares diferentes, que vão ter entendimentos diferentes e que você não vai poder ter uma interação muito profunda, porque você está fazendo, né, via remota, às vezes tem que imprimir, não consegue conectar, etc. Então, assim, e além disso, né, além de toda a questão da escola, da educação em si, tem todos os medos e anseios e está passando também por um momento super delicado, assim como nós, né, de insegurança, de dúvida, de medo, né, de estar perdido diante de todas as mudanças. Então, assim, a gente acredita muito que, né, a gente tenta ouvir mais do que oferecer, antes de oferecer qualquer coisa, né? Porque ouvir é o primeiro passo. O que a gente pode, como a gente pode atuar. Então, a gente fez materiais diversos para eles, para que eles pudessem também dar para as famílias, para que as famílias pudessem trabalhar com as crianças, nesse sentido de acolher o que está acontecendo dentro do meu coração agora, nesse momento, né? Enfim, então, a forma como a gente pode dar o suporte é aqui que a gente está, e assim para as próprias empresas, enfim, né? Para todos os grupos que a gente atua, a gente tenta fazer esse movimento, né? De como a gente consegue dar esse acolhimento e ajudar nesse momento. E por incrível que pareça, não, né? A realidade é que, em fazendo esse movimento, a gente também consegue se entender melhor, né? E se ajudar. Porque eu acho que esse é um ganho muito bacana de quando a gente tem esse olhar aberto, né? Para poder olhar as nossas questões e olhar o outro. Putz, a gente ganha tanto, a gente aprende o tempo inteiro e a gente, né, troca, enfim. Então, acho que é um movimento muito interessante. E a outra questão é dessa, eu ia perguntar, e aí a Paty fez aqui essa pergunta. Sim. Dessa. Eu falo que não é, as lives não são ensaiadas, mas acontecem essas coisas. Muitos desafios ao mesmo tempo para os professores e para os estudantes. A gente está vendo, sim, né? Ontem eu conversava com o coordenador até do Colégio Santa Felicidade, aqui, né, da Escola dos Meninos, e ele falava: a gente precisa de empatia para o aluno, para o estudante, porque muitas vezes esse aluno não está sendo ouvido nem pelos pais, nem pelos sim, professores. E a gente tem ouvido relatos, né, incríveis de alunos que estão passando 4, 6, 8 horas na frente da tela. Sim. 8, acho que eu estou exagerando, vamos pensar 4 horas, vai o horário ali da escola, com prova, com uma sobrecarga imensa,
e ninguém pensando no emocional desse jovem, dessa criança, né? Que muitas vezes ele tinha que estar sofrendo muito mais por não estar encontrando os amigos, por não estar saindo. O Gabriel, meu filho mais velho, hoje falava, não, eu jogava handball, eu jogava vôlei, todos os esportes em grupo que ele não está podendo fazer. E ele falou, não, mamãe, agora o mais importante é a gente cuidar da nossa saúde emocional, porque do esporte, do físico, assim, a gente não vai ter jeito, a gente vai engordar mesmo um pouquinho, e tá tudo bem, porque agora o importante é manter a cabeça boa, já tá ótimo. Quem tá em forma furou a quarentena, não é possível. Não tem jeito, né? Muito difícil. Mas a gente acha que como eu tenho, né, 2 filhos e assim, como mãe, vendo o movimento das mães, né, então nesse universo de escola particular, vendo o universo de escolas particulares que a gente atende, vendo das escolas públicas, o primeiro desespero, assim, era muito, né, como vai ficar, e acho que foi de tudo, né, não só falando de escola, mas de emprego, de empresas, como vai ficar, vai perder produtividade, vai perder conteúdo didático, etc. E aí foi esse monte de coisa tentando ajustar a parte prática da coisa, né, de como fazer a roda girar para que eles tivessem aula, que eles tivessem aprendizado e que as empresas tivessem, né, continuassem produzindo, etc. E realmente a parte emocional foi super negligenciada, assim. O meu pequeno, que é Antônio também, tem 9, ele ficou completamente perdido, porque ele é muito social, muito social. E aí ele, assim, para ele perdeu o sentido, ele ia ficar fazendo o quê na frente da tela ali, e para ele demorou muito tempo até que ele conseguisse se organizar e que, de verdade, a escola, né, e conseguisse ajudar ele para que ele conseguisse, né, a dar o passo e se desenvolver, enfim. Então, esse olhar para o emocional, esse ano de 2020 eu brinco com as crianças, né, que elas falam alguma coisa, é porque o 6º ano, amor, tipo, este ano, o 6º ano você vai fazer o ano que vem, este ano não valeu, é brincadeira, né, então, tipo, em 2000, o ano que vem eu faço o mesmo aniversário, porque, né, não adianta a gente pensar dessa forma, né? Assim, essa preocupação, principalmente olhando para as crianças, assim, é muito cruel por esse peso do didático. Do conteúdo. Ótimo, eles vão, é claro que eles vão aprender, eles são umas esponjas, eles vão fazer muita coisa, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Mas não vai dar para ser como a gente queria, como a gente planejava, e a gente tem que cuidar deles muito, porque o ganho, assim, se eles conseguirem se fortalecer enquanto pessoa, olhar as relações, conseguirem se organizar, né, organizar internamente, eu digo, nossa, eles vão ter, assim, vão ser seres muito, sabe, eles vão ganhar muito mais do que simplesmente a parte didática, né, do que o cognitivo. Eles são muito inteligentes. Cognitivo, eles pegam, eles pesquisam, enfim. Nós, enquanto sociedade, não fomos preparados para lidar com as questões emocionais das pessoas nem na escola ainda. Não fomos, né? Não fomos. Quanto que a gente precisa, né? O Antônio, e assim, e esse choro que vem de repente, como é que eu acolho os sentimentos? O Antônio muitas vezes ligou o Zoom agora, na festa junina. Eu não quero participar da festa junina, porque ele tem vontade de chorar, ele vê as crianças, ele vê a professora que ele não via há muito tempo tal, e chora. Não quero mais, mamãe, chega, não vou, não participou. Até que a gincana ele foi, as outras atividades foi, mas esse choro que veio, eu quero os meus amigos aqui. Ele tem 6 anos, né? Mais difícil ainda, né? Mas muito mais. Eu não quero, e por outro lado ele fala que a quarentena aprendiz, então ele aprendeu a lavar o chão, ele aprendeu a fazer pão, ele aprendeu a secar louça, tudo é um aprendizado. E que isso é muito legal, porque eu acho que dá bacana. Uma sensação uma sensação não, mas assim, eles acabam se apropriando mais desse, né, do coletivo e da casa, né, e que de certa forma eles estavam excluídos porque a gente tentava proteger, né? Eu estou falando de mim, né? Então, aqui dentro da estrutura de casa, eu tinha alguém que me ajudava alguns dias da semana, eles iam para a escola, então estava tudo mais ou menos organizado. Quando eles chegavam, no máximo, eles tiravam o prato para colocar na pia. Agora ajudar a dobrar roupa, guardar roupa, enfim. Isso é muito legal, porque, assim, eu moro aqui de verdade, sabe? Né? Eu faço parte desta
família e dessa organização. Então, eu acho muito importante de compartilhar essas tarefas no sentido de incluir, de fazer essa rotina junto e que tem muito valor emocional, né? Isso diz muito sobre cuidar da casa, cuidar de si, cuidar do seu espaço. Isso é também ser cidadão, né? Porque isso depois amplia lá para Pra fora, rua, né? para Pra rua. casa. Então, e olhar o outro, né? Eles não estão sozinhos, eles não são, né? Eu quero, eu quero, eu quero, não. Eles precisam olhar as relações de uma forma também que eles respeitem o outro dentro do que o outro oferece. Sim, responsabilidade desde agora. Aqui o que tem sido falado virou o nosso lema é o espírito de equipe, né? Porque se por um lado é difícil ter os 5 computadores ligados, assim, também temos 5 pessoas aqui, é mais fácil a faxina, né? Então vamos usar esse espírito de equipe para... Somos uma equipe, pronto. Como é que 5 minutos, Fabi, que o Instagram vai derrubar a gente, não tem jeito. Mas como é que cultivar esse espírito de equipe mesmo, né? Estamos juntos, do time, da organização, pode também ajudar na saúde emocional. Vamos fechar com isso. E te agradecendo já. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui, mas eu acho que é esse suporte, né? Da gente saber que a gente não precisa dar conta sozinho, que a gente não tem todas as respostas, que o outro não tem todas as respostas, que eu posso pedir ajuda, que eu posso oferecer ajuda. Então, né, esse olhar para o outro e trabalhar em equipe, trabalhar em time, ter essa relação, né, de colaboração ajuda muito a gente com a nossa saúde emocional nesse sentido, né? De saber que eu posso pedir ajuda, que eu posso oferecer ajuda, que eu não tenho todas as respostas e que tá tudo bem, porque a gente não está sozinho. Então, com essa eu quero me despedir e agradecer muito de novo esse bate-papo, mesmo que agora está gravado com som, com tudo, a gente pode gravar outros, porque é sempre um prazer estar com você. Acho que, de novo, a mensagem é o comecinho, né, de um papo. Tem muita coisa para a gente falar, para trocar, cada vez que a gente se encontra e troca, é tão gostoso e a gente aprende tanto com quem participa. Então, podem acessar a gente, né, Carlotas, a gente está aqui no Insta, no Face, no LinkedIn, eu principalmente no LinkedIn, Fabiana Gutierrez, então estou super à disposição para qualquer interação, é sempre um prazer. Agradecer todo mundo. Muito, muito bom. Eu que te agradeço, fechando a semana com chave de ouro. Agora eu vou olhar a lua que está linda lá fora. Ai, tá, né? E muito, muito obrigada. A gente também, né? Eu continuo aqui com as lives no Instagram, depois no LinkedIn também, Maria Eugênia Marô Camargo, né? E no Facebook, Conversa em Ação, a página, o meu blog daí é o Conversa em Ação, que a gente cair mais uma conversa transformadora, né? Que a gente possa sair dessa ideia, não, para de conversar, vai trabalhar. Não, a conversa já é uma ação, a conversa já é uma conexão, né? E essa conversa viva, então, mais ainda. Né? Muito, que delícia. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marô. Beijo para você. Bom fim de semana e até mais. Muito obrigada. Beijo. Até. Beijo.